Então, devolvo o agradecimento de mais uma vez acolher aqui os nossos projetos da Flanzine e da Flantal. Estivemos aqui a apresentar o último número da Flanzine 21, Os Loucos Anos 20, na companhia de João Sousa Cardoso, que foi co-editor desse número comigo. E hoje trazemos a Flantal e esta coleção elementária. É um momento também importante porque estão aqui reunidos alguns dos autores, e nomeadamente temos aqui a Beatriz de Almeida Rodrigues, com quem ainda não tinha estado desde a publicação do livro. A Beatriz fez este livro entre Londres e Sintra e pronto, e agora regressou a Portugal e veio aqui também para estar nesta apresentação connosco. Temos também uma situação inédita, que é ter um autor que ainda não tem um livro pronto, que é o Renato Filipe Cardoso. Portanto, de um autor com quem não tinha estado, a um autor que ainda nem sequer tem um livro, Miguel Marques, companheiro também da associação que alberga estes projetos, a Cabo Associação Cultural, e a Gabriela do Amaral, começou connosco como Gabriela Gomes. Ela foi, a par do Alberto Domingos Caldas, foi um dos primeiros autores a ser publicado nesta coleção. A Gabriela tinha participado na Flanzine e desde logo, assim como a Beatriz e o Renato e o Miguel, mas desde logo, quando iniciei esta coleção, pensei que realmente seria um dos nomes a revelar. Ela tinha um livro editado no Brasil e, portanto, iria ser a sua estreia em Portugal, assim como também foi o Manganês, é o livro de estreia da Beatriz. E, portanto, e este lado também de poder revelar novos autores e numa edição, ou seja, em formato de livro e não apenas em formato de revista, era um dos aspectos fundamentais. Então, esta ideia de criar uma coleção de poesia, embora alguns deles possam colocar a questão, mas isto é poesia, colocam não só ao leitor, mas também ao próprio editor, que é um lugar que penso que será interessante habitar, no sentido de não entrar nas coisas com certezas. Portanto, eu tenho aprendido e tenho alargado os meus horizontes em relação à poesia na realização deste trabalho, e então esta ideia de pegar nos elementos da tabela periódica e criar uma coleção de poesia, como eu dizia, nasceu de uma insónia. As insónias às vezes servem para isto, para fomentar ideias, plantar ideias na nossa cabeça, que depois, quando acordamos, no dia a seguir vamos pensar e investigar sobre o assunto, e descobre-se que, né, nesse mesmo ano faziam 150 anos da fixação desta ideia, deste conceito de tabela periódica, e, portanto, era um sinal claro de que era uma ideia para avançar. Figura fundamental no avanço desta coleção é o Luís Nobre, portanto, que assina como Lina e Nando, que imaginou também comigo como esta coleção iria ter, qual seria a forma dela. Ele, infelizmente, hoje não pode cá estar, mas é também o segundo pai desta ideia. Portanto, nasceu há 3 anos. Em 3 anos publicamos 10 livros, várias estreias de pessoas que também publicam noutras áreas, como estou-me a lembrar da Ana Pessoa, mais ligada à literatura infantil, juvenil. Portanto, nunca tinha escrito, publicado em poesia, e publicou connosco também o Fósforo. Além das estreias aqui já referidas, por exemplo, o livro do Alex Gosblau, Carbono, que é o Alex é um ilustrador e, portanto, fez um trabalho
onde combina palavra e desenho, mais uma vez, procurando então aqui este encontro entre a imagem e a poesia. A palavra é também uma imagem e ele trabalha isso muito bem. Portanto, é uma mais ou menos apresentada assim a coleção. Este encontro, ele pretende ser uma oportunidade mesmo disso mesmo, de encontro, de trocarmos ideias, porque isto também parte de um desafio pouco comum, que é um autor escrever um livro a partir de um tema tão específico, e ainda por cima um tema tão específico como o elemento químico. Mas esses desafios julgo ser algo interessante para quem cria, para quem é criador, mas vamos perceber da parte deles como é que é isso, como é que foi isso, Gabriela? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. O desafio foi bem, né, para mim, no meu caso, foi bem no início, né, que era o livro teste, né, junto com o Alberto Lins Caldas, e eu sempre conto que o Azul me encomendou, né, ele fez a proposta e eu não entendi, eu enviei um poema para ele, e quando eu enviei ele falou, não, na verdade é um livro, não é um poema só, e eu estava grávida, entregando a tese do mestrado, e eu falei, peraí, então eu tenho que entregar um livro também, tipo, daqui a... não tinha muito tempo, e eu falei, não, então tá, vamos fazer. E, na verdade, foi o Cloro para mim, né, foi um espaço de respiro, assim, porque eu estava escrevendo sobre, né, poesia de uma maneira acadêmica, que é uma maneira mais engessada, e eu sentia que estava apertada, né, os órgãos ali, tipo, super grávida, tudo apertado. E para mim, acho que escrever o Cloro foi um grande respiro, assim, né? Ele é completamente... tem muita, né? A gente estava falando aqui sobre artes visuais, sobre fotografia, sobre design. Ele nasce completamente aliado a todas essas outras expressões, né? E para mim foi um espaço de criação que foi um grande respiro, assim. Eu parto de uma obsessão, né, que é esse elemento proposto, né, do cloro, faço uma pergunta, né, vou ao Facebook, faço uma pergunta, o que é cloro, né, para vocês, muita gente responde tem a ver com limpeza, muita gente fala que tem a ver com piscina, e a partir disso eu vou costurando toda uma história, né, desse cloro que foi usado desde de arma, né, na Guerra Mundial, até de fazer parte dos verões, né, das casas de família, e reflito sobre esses espaços, com memória, enfim. E o que mais que eu posso falar? Acho que um pouco isso, assim, foi um desafio muito interessante. Eu acabo, sempre que eu retorno para ele, eu chamo o meu livro mais maluquinho, porque acho que eu estava ali mesmo precisando, né, mas eu acho que nem eu entendi ainda como, assim, ele é tão experimental para mim, eu estava num nível tão... mas eu acho isso incrível, assim, como a partir de um convite a gente, como artista, ter esse espaço para experimentar e ver a leitura, né? Acho que as leituras que fazem do Cloro são leituras muito interessantes, né? Depois a gente chegou a fazer uma conversa, né? Quando foi um ano, a gente estava na pandemia, a gente fez uma conversa no Zoom, que era sobre cloro, né? Livro de poemas, livro de artista, o que é, né? E ver a resposta dos leitores foi muito interessante, né? Que trouxeram quase como se fosse uma exposição, né? Uma exposição impressa, assim. Então é interessante também, a partir de uma proposta, o que a gente responde como artista e o que quem está vendo, né? Os leitores também vão responder, né? Então acho que vira todo esse diálogo que depois... né? Para mim também é interessante ver como as outras pessoas, os outros artistas vão respondendo aos outros elementos, né? Então vai virando não sabemos quando vai terminar, né? Você falou 2057, mais ou menos, quando vai sair o último livro, mas no final a gente vai ter esse panorama, acho que muito, muito, muito interessante dessa tabela. Sim, porque a própria Flantal, quando surge em 2014, na tentativa de ocupar um lugar único, não para ser especial por isso, mas para não estar a ocupar um lugar que já está ocupado,
pensamos qual seria então este critério editorial e pensamos em todos os livros serem livros coletivos. Ora, esta coleção foge um pouco em cada participação a esse conceito, mas no fundo todos os livros estão em diálogo uns com os outros, porque se combinarmos estes elementos e portanto no fundo é uma obra coletiva em construção permanente que não sabemos quando é que irá acabar. E por outro lado também essa coisa que referiste de experimentar, acho que estamos no lugar certo, não é? Estamos num laboratório de química, num laboratório de poesia, no fundo são universos que não andam assim tão distantes uns dos outros. E é interessante que quando comecei não tinha nada disto, portanto, é ir descobrindo, fazendo. Pronto. Vou passar aqui à Beatriz, primeiras senhoras. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Então, eu tal como a Gabriela, eu gosto bastante de encomendas, porque vejo muito como uma oportunidade para sair do meu ponto de vista, do meu lugarzinho, e tentar pôr-me noutro lugar, noutro sítio, arranjar outra perspectiva sobre as coisas. E quando tu, Azul, me fizeste convite, sendo uma coisa que parecia assim tão descabida, quase que uma piada, achei que realmente era essa a oportunidade para me pôr a trabalhar um tema completamente estranho, sobre o qual não tinha absolutamente nada para dizer. No meu caso, eu não quis escolher o meu elemento. Quando a Azul me perguntou, eu perguntei ao meu namorado: olha, diz-me um elemento da tabela periódica. E ele sugeriu o manganês porque achava o nome giro. Pronto, eu não sabia absolutamente nada, nenhum de nós sabia nada sobre o manganês. E a partir daí seguiu-se um trabalho de investigação. Acho que é engraçado começarmos a ver os contrastes entre os diferentes livros e as diferentes abordagens. E, na verdade, o livro da Gabriela foi um dos primeiros que eu li, e acho que aquilo que eu procurei fazer foi quase o oposto daquilo que tu fizeste, em que há uma espécie de... Ou seja, a forma como vê o teu livro é muito explorar estas diferentes dimensões e sentidos que o cloro pode ter, quase como uma explosão de sentido a partir de um elemento, enquanto aquilo que eu procurei fazer, na verdade, foi encontrar uma linha narrativa e focar-me nela. E, na verdade, é uma linha narrativa que só está tenuamente ligada ao manganês, em que o manganês é apenas um apontamento. Mas pronto, então, basicamente, na minha investigação descobri esta história recambulesca da Guerra Fria, em que tinha havido um submarino soviético que se tinha afundado no Oceano Pacífico, e a CIA descobriu mais ou menos a localização do submarino. Estou a desenvolver este projeto Megaloman para tentar recuperar o submarino do fundo oceânico sem se denunciar, ou seja, de uma maneira bastante camuflada e subreptícia. E a maneira como tentaram encobrir o projeto foi criando esta fachada que aquele era um projeto para colher nódulos de manganês do fundo oceânico. Pronto. Esta era a história que está na base do meu livro, e aquilo que eu basicamente tentei fazer foi... Imaginei que poderia haver um espião soviético a bordo de um navio americano, pronto, e escrevi uma espécie de poema narrativo ou épico, todo contado na primeira pessoa da perspectiva desse espião. Estava-se um bocadinho a fazer futurismo, não é? De repente a Guerra Fria voltou a ficar quente, enquanto o teu é mais exploratório na forma, o teu acaba por ser mais clássico na forma e no fundo utilizei acho que na linguagem utilizada à procura de fazer essa experiência, não é? De como narrar esta história. Foi difícil concretizar?
Sim. Até, pronto, isso talvez até seja uma questão interessante, como a questão do estilo mais clássico, e que para mim, hoje em dia, isso parece-me uma coisa bastante radical e bastante difícil de conseguir. Ou seja, sinto que aquele estilo experimental e muitas vezes muito minimalista, muito desconexo, na verdade, tornou-se o estilo dominante hoje em dia, e acho que por isso mesmo até me interessa muito mais explorar a coerência, conseguir arranjar ali uma consistência qualquer que dê unidade ao texto, e que eu acho que é muito difícil de fazer, sobretudo nos nossos dias. E pronto, acho que até acaba por ir um bocado contra-corrente, apesar de aparentemente e formalmente ser muito mais clássico, muito mais convencional, suponho. Há uma inversão, não é, de paradigma e é difícil. Aliás, nós temos ali uma antologia que diz que já não é possível ser moderno, se calhar agora também já não é possível ser clássico. Miguel, queres-nos contar parte da tua aventura neoclássica? Olá, boa tarde a todos. O clássico, neste momento, é o novo avant-garde. As pessoas esquecem-se disso. Antes de mais, antes de falar de mim, ou do meu livro, o caso da Beatriz impressionou-me com a idade que tem, sendo o primeiro livro, é um livro extraordinário. Acho que está de parabéns, foi uma obra magnífica. A Gabriela é o livro da coleção que eu vejo como um objeto. Não é uma pessoa lê um livro e é tudo muito volátil, e fica ou não fica, é o único livro que é físico. Portanto, é um objeto que, em termos de design artístico, é belíssimo, funciona como um objeto em si, é um livro. Chamar de poesia tem alguma dificuldade, mas o conjunto acho que é uma forma de arte muito interessante e também está de parabéns. O caso de Renato, estou com muita curiosidade, isto é a parte da associação a falar, não o autor, na ordem. Estou com muita curiosidade, o Renato é um belíssimo poeta. O seu último livro é a minha leitura terceira, tenho sempre à mão, que é o Ministério da Solidão. Como? É o penúltimo. É o penúltimo. Vamos já embora. Então acho que não vale a pena escrever para nenhum. Estou a brincar. E estou com muita curiosidade. Penso que vai ser também uma grande mais-valia para a coleção. O meu livro é uma encomenda que eu, como são todas, que eu tento sempre não escrever poesia, mas já é o terceiro livro de poesia que eu publico. E o quarto está para sair. E começou, quando escolhi logo Cobalto, que trata-se de cancro. O livro é sobre um caso de cancro. Experimentei, a tal experimentação, tentei fazer uma coisa nova que, em princípio, nunca faria ao escrever uma poesia, que foi escrever uma coisa nova, que se calhar não vou fazer outra coisa igual. O resultado agrada-me, sou sincero, há casos de livros ou um livro que eu publiquei que não me agrada, não tenho em questão se tem algum valor ou não. O caso deste agrada-me, foi um livro que gostei de escrever e gosto do resultado final e fiquei muito satisfeito e é um prazer de estar também entre tantos ilustres na coleção. E o que me vai perguntar daqui a 10 ou 20 anos, que coleção é que teremos? Neste momento temos, se calhar, 2, 3, 4 livros muito interessantes, alguns referidos como livros do ano publicados em Portugal, que ninguém sabe disso, mas pronto. Daqui a 20 anos, se calhar, teremos mais, que também não é importante para ninguém, de certeza. Por isso, pergunto-me o que será esta coleção daqui a 10 ou 20 anos. O tempo dirá, e se calhar com 50 números ou 60 números, vamos ver. E como já disse, é um prazer estar envolvido nisto. Não sei se é alguma questão. Portanto, para ti abordar... aliás, tu estás em vantagem em relação aos outros todos, porque és engenheiro químico, não é? Ou não. Ou não. Ou não. Aumentar a responsabilidade. Sim, não perguntaste à tua esposa, diz-me aí qual é o... Não. Mas sim, e sendo um universo que te é próximo, como é que foi?
Todos os meus livros são universos próximos, todos refletem o meu ser, a minha vida, por isso não foi por isso ser mais difícil ou menos difícil, é como é. Os próximos também, por isso é como é, é o dia a dia já, não é problemático. Muito bem. O Renato começou por escolher um elemento, mas entretanto, lá está. Antes que digas mais alguma coisa, queria fazer uma pergunta. Quem é que escolheu o elemento? Qual elemento? Do Miguel. Foste tu? Não, porque os elementos são sempre escolhidos pelos autores. Os autores, Sim. ok. Não, porque estava aqui a fazer a associação do azul cobalto. Isso era ele a tentar Devia ser ter sido. simpático. Mas continua, desculpa. Sim, mas tiveste essa questão com a tua escolha do elemento. Ora bem, sim, eu escolhi o alumínio porque é o meu número fetiche, que é o 13, mas não só por isso. O alumínio hoje é o metal mais predominante na Terra e é aquele que nós usamos para nos isolarmos das mais variadas formas. Em quase tudo aquilo que fazemos, as estruturas metálicas dos edifícios, do ponto de vista termoacústico, utilizam quase todas elas alumínio. E, portanto, agrada-me falar sobre isso, sobre este crescente isolamento, e o alumínio é justamente um elemento que pode ser o suporte ideal para isso. Agora, de resto, eu estou aqui numa posição estranha, que é, estou aqui com o fantasma do Natal Futuro, com um livro que ainda não existe e que ainda não sei. Já tenho muitas coisas escritas, muitas pensadas, mas não sei exatamente que direção, que rumo é que vai tomar. Em todo o caso, gostava de dizer só que em 2057 os elementos, que é um composto químico mais importante, são aqueles que servem para criar formol, porque vamos precisar deles todos para estarmos aqui a apresentar mais livros. Portanto, isto é a propósito do futuro. Acho muito interessante esta perspectiva. Eu não acho que vai ser a primeira vez que vou escrever poesia mediante encomenda, mas esta encomenda também não é algo demasiado rígido, demasiado formal. Aliás, eu posso pegar num elemento qualquer e usá-lo como uma pista, ou afastar-me diametralmente daquilo que ele induz, ou escrever exatamente sobre aquilo que ele induz. Portanto, os poetas convidados têm toda a margem de manobra e toda a liberdade. Agora, o que é engraçado, o que eu acho é que acaba por ser, mais que uma coleção de poesia, ser uma compilação de personalidades e de formas diferentes de estar na poesia e de ver a poesia como um exercício. Porque cada um de nós terá, a partir do mesmo ponto de partida, mas não só a forma de escrever é diferente, mas como a abordagem também é diferente. E isto vai, com certeza, já está, com certeza, a tornar esta coleção muito rica e muito interessante. Como é óbvio, gostaremos mais de uns livros do que de outros, mas acho que são todos eles muito apetecíveis. Também uma coisa interessante é que existe a possibilidade desta conversa influenciar a tua obra. Querias? Não vai acontecer, não vai acontecer. Não, o meu problema, quando escrevo algo sobre encomenda, ou sobre encomenda, aliás, até é o excesso de caminhos, porque tenho várias possibilidades e todas elas me seduzem, portanto já escrevi duas coisas completamente diferentes, agora finalmente está sedimentado, está solidificado, portanto já não mexo mais. As coisas deviam existir, me ligar às 2 da manhã, Já agora aproveito para dizer boa tarde e obrigado pelo convite. É o que se faz sempre no fim, desculpa. Aproveito também para dizer que uma das pessoas que era para estar aqui, embora não tenha sido anunciado, era a Regina Guimarães, que será a próxima participação da coleção com Titânio, portanto fica também já aí no vosso conhecimento este próximo, 11º elemento, Titânio. Depois vamos ter Prata, com José Pedro Moreira, o alumínio do Renato, e acho que é isso para já. Não sei, o Renato fez uma pergunta, não sei se os outros autores têm perguntas a fazer uns aos outros, que isso é também interessante. Tem uma pergunta para você. Você já pensou em fazer... não, peraí, desculpa.
Pode ser também, vamos pensar aqui. Como você parte, né? A ideia de ser colaborativo, você já pensou em juntar os elementos? Por exemplo, fazer o H2O e juntar a Catarina e a Maria Braz Ferreira? Só joguei. Não precisa responder. Sim. Misturas explosivas. Pois é. Não, honestamente nunca pensei nessas combinações. Já estamos numa fase de leigos, não é? Vamos juntar uns outros. Quiçá, olha, acabaste de plantar aqui uma ideia. Uma sementinha. Sim. Sim, alguns são. É interessante como é que os elementos isolados têm determinado poder e junto com outros, provocam coisas mais ou menos assustadoras. Mas disso percebe melhor o Miguel do que eu. Quizá o Miguel possa encontrar umas combinações interessantes para provocar. Não sei, talvez uma próxima Elementário 2.0. Isso pode ser muito bom para o marketing. Pode ser muito bom para o marketing fazer o pacote do ácido sulfúrico, ou começar a juntar elementos, azoto e enxofre, por exemplo, dá um belíssimo resultado. Começar a fazer isso é bom em termos de marketing. Umas experimentações, umas conversas, né? Marcar, né, dois autores de uma sessão água. Num ringue, Gabriel. Hoje, Pode ser? cloro contra cobalto. Pode ser. Batalhas químicas. Embora a disposição esteja assim um bocado distante, mas seria sempre interessante que vocês, desse lado, pudessem também fazer questões, dar sugestões como esta da Gabriela, portanto, fazer com que isto seja mais uma conversa do que uma apresentação formal. Portanto, se alguém tiver algo a dizer, assim, diga qualquer coisa. Seria possível ouvirmos alguém ler um pouco sobre isso? Eu vou ler o meu livro. Bem pensado. Eu acho que cada um dos que está aqui devia ler um pouco do seu livro. Sim. Exceto o meu próprio. Eu vou começar então. Mas antes só uma questão, antes de avançarmos para isto. Ou seja, exatamente o que é que passou na cabeça nessa noite de insónia? Porque é que achaste que seria uma boa ideia fazer uma coleção de poesia sobre a tabela periódica? Na verdade foi mais estranho, porque estava lá deitado na cama, a olhar para o teto e entrou só a tabela periódica. E eu depois fiquei a pensar o que é que podia fazer com a tabela periódica. E pronto, e depois foi na evolução da ideia, mas primeiro foi só mesmo: tenho de fazer qualquer coisa com a tabela periódica. Só isto. Ok, então eu vou ler. Basicamente, o meu livro é composto por um prólogo, por um longo poema dividido em 3 partes e por um epílogo. Eu vou ler o princípio do poema, só a primeira estrofe, assim. Quão brande é ao corpo a sepultura, fugaz gota sanguínea servida pela brandura desleal das ondas. Quão brande é ao corpo a lei perene que herdamos com a brandura de uma volta sem fim nem fruto. Com a amargura branda que polui as artérias sem consolo, senão aquele que administra a branda dama da noite. Quão branda é ao corpo a ira subjugada deste mar que não nos oculta mistérios, nem nos rende desamparados ao maravilhoso, nem nos esmaga contra a incomensurabilidade do abominável seio, onde seres menos brandos encontraram refúgio e alimento. Das vagas inconstantes fizeram terra sob a qual depositar estes restos,
provando que tinham o poder não da vida, mas do furto, de espoliar o mar ou soterrá-lo em destroços. Poderemos ainda chamar corpo a estes restos, vida àquele que se escoou entre o fanatismo e o medo, entre a bandeira e a bomba. O medo aqui a bordo tornou-se mais pequeno do que a imensa náusea que me acomete incessantemente. Dia após dia a mesma ondulação, assoma a garganta aflita, turva a vista, abre o meu estômago às convolutas visões que se agigantam por dentro. E é a primeira estrofe. Acho que merece uma salva de palmas, não é? Vou ler um poema do meio do livro. Não tem nem caminho esse livro, é difícil apontar. Também não tem nome. Lembro da piscina ter ficado vermelha do tempo em que não mais habitávamos a casa de verão. Deixamos de ir e o cloro avermelhou tudo em sua volta, como se tentasse nos lembrar de alguma maneira de que ainda estava vivo. Eram as férias de verão, quando toda a família se reunia no sítio Ilha de Santa Catarina. Ou eram férias de verão, ou Natal, ou a tradicional caça aos ovos de Páscoa na Páscoa da família de Dona Vitória. Era nessa altura que catávamos também as amoras do pé para fazermos geleia. Foi com Dona Vitória que aprendi a me vestir de vermelho. Voltei este ano ao Ilha de Santa Catarina. Nada mais habita aquele lugar. Nada de vivo e além de tudo que está na minha memória. Eu, Rosane, uma poeta de cabelos cheios e pelos de gato no cardigan, sinto falta dos verões no sítio Ilha de Santa Catarina. Foi lá, em um verão, que provei o meu primeiro daiquiri. Nosso sítio, uma casa de veraneio. Antes de ler, se calhar explicava aqui uns pormenores. Lembro de uma amiga, que é amiga aqui de várias pessoas, que dizia que a literatura nunca é um diário, ou que um diário nunca será literatura, o que acho que não é verdade, portanto, e este cobalto também é a prova disso, que é construído como se fosse um diário. E a piada que isto tem é ler seguido e não saltar poemas ou ler poemas individuais. Estamos a falar de um casal que há um caso de cancro e um deles é escritor e vai reagindo, como sabe, a isso. Ora, enquanto o rádio tocava uma dança, a tosse tomava-me de assalto, querendo marcar o compasso ternário, repetitiva, pegajosa, uma tosse com valsa. O sangue desorienta-se por veias labirintos, ferve, luta, nome do corpo aquecido. No seu idioma corre profundo, ou freme eletrostático. O sangue encharca a carne, inunda a ferida. Decido deixar crescer a barba, já nem o espelho suporta olhar na parede lisa. Avança em mim uma avalanche, oculta-se em espirais de fogo selvagem. Não é lama, nem neve suja o que por vezes sinto cá dentro. Apenas labaredas sem tocha, sem achas de fogueira calma. Avança em mim uma avalanche sem destino, sem palavras, tomando a direção desejada ao acaso e sem rumo, sem rastro definido. Ou avança por mim. O vento emplumado voa raso sobre os telhados. Colunas de fumo escuro pelas chaminés mais usadas, as de sempre. Metástase de uma cidade apodrecida. Sento-me no parque, onde passeiam sombras de estátuas endurecidas pelo tempo. Tento afastar-me, dormir despido do medo, bem longe de tudo isto. Mas uma pele assim jamais se despe. Sem saber se é na pele que ele se oculta, uma luz acorda distante e devagar afasta-se. A noite chora fria como só ela sabe chorar. As palavras constroem-se a medo, mas quando ditas, são pedra atirada ao poço num só gesto, caída bem fundo e em silêncio.
clausura onde se aninha solitária. Aqui procuro dormir, despido do medo, feito pedra em mim. Aguardo sem saber bem o quê e pergunto-me se haverá quem o saiba. Longe, onde durmo. Temo o ralo da banheira, descoberto um pequeno vulcão de tempo casa. Ouço rumores de entranhas fedorentas e aguardo sereno o regurgitar de lava incandescente. A água vaporiza em silvos aflitos, se aberta uma torneira. Apenas os meus pés descalços e o ralo temível com o seu hálito de fogo. A lava só a vala trava, mas as banheiras são montadas sem uma vala comum. Chamas-me do quarto de dormir, querendo saber se já tomei banho. Isto é o que volto. E, se me permitirem, ali um bocadinho do Oxigênio, da Catarina Santiago Costa. Pode ser? Ou Renato Lia? Vais ler. Pronto, está resolvido. Vou canibalizar aqui um bocadinho o livro da Catarina Santiago Costa, que é uma boa amiga. O primeiro tem mesmo o título Oxigênio. Uma fatalidade ter carne no lugar de lenha, brônquios arboriformes que não fazem a fotossíntese, corpo fascicular e ser gente, não ser bucho nem livro. Olhar as mãos perguntando-me, conservam nervos e tendões? Ser-me-ão ainda úteis? A ser um animal, durarei muito mais? É que me surpreende a urgência de ultrapassar a carne, a sua graviolência, é uma palavra difícil, repito, a sua graviolência, e confirmar que já não estou bem ali. Mas depois, as mãos tocam, e já não sei se essa matéria me desilude ou se não, afinal. Não bato palmas porque ainda não acabei. Acordei há algum tempo neste covil, onde, pelos vistos, durmo, urino, defeco e reservo alimentos. Não me recordo de quem era antes, mas juraria não ser este mamífero pelado, furtivo e recoletor, omisso no meu reflexo. Refém na pele do raptor, proponho um resgate, mas não chegamos a acordo. Por isso mantenho-me imóvel, fingindo a existência até que esta derrote a carne ou a goma. Aribo incolor que me aprisionaste dentro de ti, até te tornar a forma. Faz-me uma proposta honesta. Apertemos as mãos e separemos-nos de vez. Agora sim. A Catarina tem amigos muito esquisitos. A Catarina é uma mulher extraordinária, é uma mulher de armas, é uma força da natureza. Quem a conhece sabe isso. E vou ler o meu poema preferido, que o Renato, se calhar, aquela folha estava rasgada. Catarina Santiago Costa, Oxigênio. Os aviões são as aves mais prodigiosas. Geram-me nos seus assentos, gestam-me durante o voo e apenas me parem quando podem depositar-me junto de ti para que me alimentes boca a boca, restituindo-me à vida. Segundo o Simpósio Personalis, és o meu antidepressivo e a tristeza, um cisne a morrer no corpo de uma bailarina russa. Oxigênio. Mais alguma provocação do público? Eu peço desculpa, espero não fazer uma pergunta repetida, porque cheguei atrasado. Mas queria perguntar se os participantes, na sua maioria, ou alguém ou não, se têm formação científica. Pelo menos o Sr. Alumínio parece ter alguma. Formação científica? Não, mas uso detergentes para lavar a louça. Eu vou repetir. Formação científica? Não, mas uso detergentes para lavar a louça. Foi mais ou menos perfeito. Teve piada. Pronto. Não tenho qualquer formação científica, sou formado em jornalismo. Porque seria, não sei, uma ideia que me ocorreu, seria interessante talvez convidar algum professor de Química, algum investigador, ou
não sei, ter um volume que fosse um convite aberto a várias pessoas assim, eventualmente. Há muitos cientistas com coisas escondidas na gaveta ou que, mediante um desafio, quisessem tentar, então podia haver um elemento reservado a vários investigadores, por exemplo. Uma ideia. Sim, todas as ideias são bem-vindas. Mas é o teu caso? Qualquer que seja a área, eu sou um dissidente dela. Eu tive formação científica, mas Depois falamos. não estou a exercer. Mas o Miguel, sim, é engenheiro químico. Ele pode dar um feedback sobre isso. Vai ver se agora não falha. Na minha opinião, ter formação científica, no meu caso, engenheiro químico, já dei aulas de físico-química, tem um senão. Normalmente, uma pessoa que tem formação científica e trabalha há anos na área, não tem a mente aberta para participar numa coisa destas. No meu caso, é uma exceção, porque eu estou na engenharia química por acidente, é o contrário. O meu ser normal sempre foi a literatura, o cinema, o teatro, e a outra coisa é que é a engenharia química. Porque se o caso for a parte científica, é difícil alguém escrever um livro sobre um tema como um elemento e tentar fugir disso. Que para mim foi fácil, mas acredito que seja difícil. Sim, por isso é que eu pensei que um volume poderia ter várias pessoas diferentes da área científica, ou seja, não entregar só a uma pessoa, sim, porque percebo isso, claro. Ia-se chamar Oppenheimer, por exemplo. Oppenheimer. Um nuócito. Mais uma questão? Não lhe bate nada. Boa tarde. Boa Olha, tarde. eu gostei imenso, eu também queria mandar o palpite. Gostei imenso da ideia. Eu que sou da área das engenharias e gosto de pôr um pezinho na literatura, achei a ideia brilhante, fantástica. Fiquei ruída de inveja por nunca me ter ocorrido tal. Achei que realmente é muito, muito interessante, particularmente depois de ouvir a ler um bocadinho dos textos, né, dos trechos, que é realmente extraordinariamente interessante ver perspectivas completamente díspares e formas de pegar nos temas completamente díspares que cada pessoa trouxe a esta combinação, né, de elementos. E fiquei com uma dúvida, que era, aliás, fiquei com mais que uma. A primeira era como é que o João, ou se já o fez, arranjou um autor para cada elemento químico. Não, eu desgraço-me aos poucos, não vou logo de uma só vez. Há várias já em preparação, além daqueles que eu já referi, mas para o próximo ano, 2023, mas não me meto nessas aventuras de prometer aquilo que não consigo cumprir, porque isto pode correr muito mal. Embora a tiragem seja, pronto, modesta, são apenas 200 exemplares, mas estamos em vias de esgotar o da Gabriel, o da Beatriz também já não temos muitos exemplares. Já fizemos uma segunda tiragem da Ana Pessoa, mas pronto, isto a qualquer altura. Aliás, vê-se a fila de pessoas que está aqui nesta apresentação, não é? O interesse nestas coisas da literatura, da poesia e tudo aquilo que não seja muito fosforescente, não é? Agora, aproveitando um termo que tem a ver com este universo, pronto, faz-nos ir caminhando com ousadia, com sonho, mas ao mesmo tempo com cuidado, porque não é comércio, como a Manuela usou a palavra, mas depois substituiu, mas de facto isto não é comércio, é criação artística, criação literária. Aqui. Exato. A pergunta também é um bocadinho no sentido de... A pergunta ia também num sentido de haver escritores para tantos elementos, não é? Porque são para cima de 5, salvo erro, não é?
isto foi para não ficar muito mal, fiz uma piada porque eu não sei quantos são, só para aí 120 ou 130, 130. Vai crescendo, não é? E sim, ainda por cima já está prevista uma nova expedição à Lua, portanto vão trazer novos elementos com certeza. Há elementos formados em laboratório. Uma coisa que eu aprendi, porque adoro aprender e, portanto, fazer coisas serve para aprender. Portanto, eu não sabia, mas há elementos químicos sintéticos, não é? Nós temos um autor que tinha escolhido um e que não tinha utilidade nenhuma. Foi feito um elemento químico que não tinha utilidade nenhuma. E eu disse, isso lembra a poesia. Não, pois foi exatamente essa a minha ideia, mas cheguei a um beco sem saída. Pronto. Não, acho que é espetacular esta coisa de realmente os universos se encontrarem e todos ficarmos a conhecer melhor. Seria interessante, por exemplo, pegando ali na provocação, já como é que te chamas? Bernardo. A provocação de levar isto, por exemplo, às escolas, portanto, desmistificar o conhecimento científico, não é? Que ele pode ser abordado noutras dimensões da nossa existência, não é? Portanto, e desmistificar a poesia também. Ou seja, só um comentário e voltando um bocado àquela questão das margens e de transmitir estas sessões nas redes sociais, etc. Porque aparentemente parece que há aqui uma contradição, ou pelo menos uma tensão, entre este esforço de democratizar a arte e democratizar a cultura e o papel que as redes sociais e os meios audiovisuais podem ter para isso, para fazer com que esta sessão chegue a muito mais pessoas do que estariam fisicamente capacitadas para virem cá hoje. Mas, por outro lado, temos a questão das margens, que muito do trabalho de inovação, de invenção, de criação artística, talvez o trabalho mais interessante, as coisas mais originais, vêm das margens e geralmente as margens têm sempre muito menos visibilidade, são menos acessíveis também, acabam por ser acessíveis apenas a uma pequena elite. E então acho que há aqui esta tensão de, por um lado, não desistir desse experimentalismo, dessa vontade de fazer algo, eu não diria novo, ou seja, acho que o novo por si não é interessante, mas algo que diga alguma coisa sobre os nossos tempos. E caralho, para nada. Sim, exato. E por outro lado, permitir que pessoas que não têm interesse nenhum em poesia, que nunca leram um livro de poesia, possam chegar também a isso e possam perceber que aquilo também é para elas. E nesse sentido, eu acho que esta coleção acaba por ser muito giro por isso, porque se calhar pessoas de ciências que têm curiosidade, gostam de tabela periódica e de repente isto é uma coisa que suscita alguma curiosidade, algum interesse, e vice-versa. Acho que na verdade é muito fixe este cruzamento e acho que pode realmente abrir, e mesmo o facto de serem livrinhos pequeninos, acho que pode realmente abrir portas para pessoas que tipicamente não se interessam por poesia. Tem a desvantagem de não poderem passar nos aeroportos porque detectam Agora, sim, eu concordo. Acho que esta coleção devia ter o estatuto, devia ser integrada no Plano Nacional de Loucura. E era isso que estavas a dizer, porque a poesia também devia ter o estatuto de inutilidade pública. Mas a verdade é que não é nada inútil, não é rigorosamente nada inútil. Tanto que não é que nos põe a pensar. É curioso como, provavelmente, em poemas encontramos os pensamentos mais interessantes da humanidade, mais até do que em tratados filosóficos, etc. Quando as pessoas tentam escrever demasiado, elaborar demasiado, acabam por se perder elas próprias e os textos filosóficos longos eu tenho sempre a impressão que são uma tentativa de autoexplicação, enquanto que a poesia é um fósforo, não é? Que se acende e que nos permite ver a escuridão em redor. Tem este papel de ser um universo em constante expansão. Mas eu interrompi, qual era a segunda parte?
Depois já passo também para a frente, para não estar aqui monopolizar. E a outra era deixar o desafio ali, também agora dando continuidade, de captarem outras pessoas dentro ou fora da área científica que queiram pegar nos tantos elementos que ainda não foram atribuídos. Daí a pergunta de se já todos tinham sido atribuídos, porque realmente parece uma ideia que vai suscitar interesse e é um desafio mesmo muito interessante e que muita gente, se o conhecer, se chegar mais longe a essas pessoas que certamente teriam imensa curiosidade em saber o que já está feito e a dizer, eu também quero fazer isto é super giro. Todos os meus parabéns a todos, dos que estão feitos e dos que virão a ser feitos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Parabéns a todos os autores aqui. Deram uma amostra muito boa. Quando eu soube do tema dos elementos químicos, eu fiquei bastante curioso. Nossa, nunca vi isso. E realmente me instigou a ler, a vir a ler cada um deles, por isso tenho duas perguntas. A primeira seria em relação ao nome elementário, ao design gráfico, quem está por trás disso, achei muito bonito. E uma segunda pergunta é, fora cá, onde se pode adquirir os livros? Muito bem, começando por aí, eles estão em algumas livrarias independentes que trabalham, que permitem que pequenas editoras como a nossa consigam ter um espaço. Aqui no Porto estamos na livraria Flanab, na livraria aberta, ainda há algumas das nossas edições da Flanzinho também na Poetria, mas não temos mantido essa relação com eles, não por nossa parte, que fique claro. Está em Lisboa também, na livraria Senob. Temos um site com uma loja e poderão comprar também online, flanzinho.com. E pronto. O design, como eu já falei, é do Luís Nobre, de Lina Nando e... Sim. E é um aspecto realmente muito importante nesta coleção e naquilo que tem sido também o trabalho todo das outras edições da Flantal e da Flanzinho. Nós já perdi a conta de quando é que começamos a trabalhar em conjunto, mas já lá vão há alguns anos e é uma parceria muito feliz. E na verdade é mais do que uma parceria, que é mesmo um elemento chave na concretização destes projetos. Mais alguma coisa? Posso dizer só uma coisa? Aquilo que se falou das margens, os grandes escritores começaram sempre, ou os bons escritores, ou os escritores, sejam os quais forem, começam sempre pelas margens. Nós hoje em dia, e há dias conversávamos disso numa outra localização, temos editoras ou editores de poesia e publicadores de poesia. Os poetas começam sempre nas margens e quando eventualmente granjeiam algum sucesso, algum patamar de vendabilidade, então os dois grandes monopólios editoriais pegam neles, não antes. Portanto, quem faz o trabalho de sapa, quem investe e quem trabalha em prol da cultura não são as grandes editoras, são justamente as margens. E acho que o João Pedro Azul merece uma salva de palmas por isso. Sim, acho que são fundamentais na criação de um espaço que de outra forma ele não existe. E claro, há um investimento muito mais arriscado, como eu dizia ali na resposta ali. Há um risco muito maior de quem está a publicar Beatriz ou Gabriela pela primeira vez em Portugal,
do que depois de realmente o trabalho delas ser reconhecido, depois receberem um convite e serem publicadas nas chancelas dos dois grupos editoriais em Portugal. Agora, se isso acontecer, fico muito feliz por elas. Acho que, pronto, é isto, faz parte é um bocadinho selvagem, mas acho que sempre também foi um pouco assim. É vida. Pronto, não sei, querem se despedir? Não, já agora uma pergunta em jeito de despedida, que é: quais são os vossos próximos projetos? Está a falar de literatura, não projetos de vida. Este ano eu não sei se vai sair alguma coisa, se está um livro de poesia pronto para sair. Estão 2 romances também entregues para sair, não sei se será este ano. E para o ano, quando fechar a trilogia do Édipo, portanto, a obra central, e sou sincero, não sei se depois disso vou escrever mais ou não sei, vou ver. Que é muito cansativo, não há muito tempo para isso, e perde-se muito tempo com questões que não lembram ao Menino Jesus, como se costuma dizer, e já não tenho muita paixão para isso. Por isso o próximo ano será fundamental para decidir isso, que poderá ser o arrumar as chuteiras. Comecei mais um livro de poesia, por estranho que pareça, por isso estarão com outro romance que também está a meio, estarão 6, 7 livros a sair entre ano e meio, 2 anos, e depois não sei, e depois se calhar é mesmo fechar a porta. Nossa, me dá metade desses livros aí que você dá. Bom, eu acabei de publicar o Acidentes Tropicais, que tinha sido lançado no Brasil, né, em 2019, foi publicado pela Exclamação. E agora o Língua Mãe, que foi publicado pela Fresca da Poetria, vai ser publicado no Brasil. Então, na verdade, eu estou numa manutenção de escritos e fazendo esse escoamento, o que me deixa muito ansiosa, porque parece que eu não estou fazendo nada de novo. Mas em algum momento esse ano eu vou parar e vou ver o que eu tenho escrito e tentar organizar isso. Mas acho que pretendo seguir uma linha mais no caminho, talvez, do Miguel, e tentar um romance, qualquer coisa, ou ficar sendo eternamente aquele romance parado. Estou escrevendo. Não sei o que vai acontecer. Gosto muito de uma frase de uma poeta argentina, que é a Tamara Kamenzain, faleceu ano passado, que ela fala: romances parados, poemas que avançam. Então, talvez seja esse o meu próximo projeto. Então, como tu sabes, eu estou meio de doutoramento em filosofia e estou a escrever tese toda em inglês, e tenho sentido verdadeiramente ter sido muito, muito difícil fazer a transição entre línguas e entre registros, do registro da escrita académica para a escrita poética. Portanto, não tenho escrito nada ultimamente, tenho assim uns poemas encomendados. Também não estou muito preocupada, sinto que tenho muito tempo e não me quero forçar a escrever. E é isso. Ok, eu não tenho 7 livros. Este ano vou publicar 2 livros, um mediante pseudónimo, que é o Adão Protomártir, e que se chamará Deus, dá-me a tua camisola, e que é uma escrita de humor, satírica, erótica, pronto, tudo cabe lá dentro. Alguma não tem nada disto, até é bastante politizada, e portanto, como é uma linha de escrita diferente, decidi separá-la. Depois, mais uma aventura, estou neste momento em fase de revisão de um livro em que escrevo, portanto, o meu lugar de fala é feminino, e escrevo sobre a violência sobre mulheres. À partida deverá chamar-se Pena Perpétua, até ao lavar dos cestos será vendida.
Depois tenho que entregar um livro de poesia que já devia ter entregue, em boa verdade, ao Instituto Açoriano de Cultura, onde estive nos Açores a fazer uma residência literária. E depois tenho o alumínio para produzir. Pronto, é isto, são os meus planos mais próximos. Muito bem. Resta-me agradecer a vossa presença, a vossa generosidade também na aceitação deste desafio que é participar no Elementário. Agradecer também a vossa vinda a este espaço aqui em Campanhã. Agradecer à Manuela e ao João, que são as figuras por trás deste projeto, também é o grandioso que é o Espaço Mira. E pronto, e vemo-nos por aí. Temos ali os livrinhos todos. Quem quiser comprar a coleção completa, hoje está com um desconto especial de julho. E um até já. Obrigado. Fazer anos, não é? Uma bela primeira anos. Sim, eu vou fazer anos daqui a 2 dias. E o Miguel também. E o Natal está quase aí, não é?